estou aqui de volta para conversar com vocês sobre o último estudo que eu fiz durante as férias, né? Agora, semana que vem, já começo de novo, né, o estudo linear da Bíblia em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio. Mas durante as férias eu estudei alguns temas, né, como eu já postei alguns vídeos, que eu entendo que me favoreceram, né, e vão favorecer muito o meu grupo diante do estudo da Bíblia, né, porque são temas pertinentes à Bíblia, né, que foi oração, intercessão. E hoje eu vou falar sobre fé, né? O que é fé, né? Se a fé é algo que agrada ao Senhor, e eu entendo que é um posicionamento, muito mais do que um sentimento, é um posicionamento que nos auxilia muito no dia a dia. Então, eu gostei desse estudo, né? Eu me aprofundei um pouco, claro que nunca é demais, né? Eu sei que Deus ainda tem muitas coisas para me falar sobre fé, mas eu gostei bastante. E esse tema eu dividi em 5 partes, né? Então foi o significado da fé, benefícios da fé, como conseguir ou como aumentar a sua fé, 3 passos para isso, exemplos de fé na Bíblia. Em Hebreus a gente tem a galeria, né, de homens e mulheres de fé na Bíblia. E o último tópico que eu estudei, que nem ia estudar, eu só estudei porque durante o estudo eu vi essa necessidade, né? Qual a diferença entre fé e ciência? Fé e fé e positivismo. Pensamento positivo são a mesma coisa, né? São as mesmas coisas. Então, como durante o estudo houve algumas informações a esse respeito, eu me aprofundei um pouquinho no último tópico sobre isso, tá? Então, começando o estudo de fé, eu vou falar do significado de fé. Então, eu encontrei 2 significados, né, para a palavra fé. Fé pode querer dizer a sua crença. Então, por exemplo, alguém pergunta para você, você tem fé? Então você diz assim, eu tenho. Eu sou cristã, eu acredito no Jesus Salvador, ou, enfim, no Deus que você acredita. Então, isso é fé. Fé tem também um sinônimo a ver com crença. E o outro significado de fé, que eu acho que até a gente está mais acostumado a usar, né, nos dias atuais, seria o acreditar, né? Acreditar que algo, acreditar que alguma coisa vai acontecer, né? Acreditar em nós, ter fé em Deus. Então, esse acreditar, tá? Então, seria mais a ver com religião, crença, né? E o fato de você acreditar. São esses 2 significados de fé. Outro tópico que eu estudei seriam os benefícios da fé. Bom, eu comecei o estudo pensando sobre isso, né? Que eu queria. Então, eu sei o quanto a fé é benéfica para a gente, né? Mas eu coloquei no estudo e eu dei uma sintetizada. Eu dei uma sistematizada, né? Em todos os benefícios que a gente consegue tendo fé ou adquirindo mais fé. Então, são vários. E muitos deles são citados em versículos. Outros, no contexto da Bíblia, a gente acaba vendo que é importante, né? Ou homens que perderam a fé e aconteceram determinadas coisas. Então, a gente vê qual seria o benefício se ele tivesse fé. E outras de versículos mesmo de fé, tá? Então, são vários. A fé é um elemento indispensável se você deseja viver com Deus. Por exemplo, ontem à noite, né, que eu tenho orado todos os dias antes de dormir, mas orado mesmo, assim, é o encontro que eu tenho com o Senhor, meu encontro íntimo, que eu não quero que ninguém nem escute essa conversa, essa oração. E se eu não tivesse fé? Eu ia achar uma besteira. Nossa, Dani, você tá boba? Vai fechar o quarto para conversar com quem? Com o vento? Então, essa fé é um elemento indispensável para você crer em Deus, né? Você passar o dia a dia, em vez de conversar com a sua consciência, eu vi isso
numa pregação esses dias, que a preletora, ela falou, não lembro agora o nome dela, depois eu posso colocar aqui, mas ela falou isso, ela falou assim, ao invés de você conversar com a sua consciência, que geralmente a gente conversa, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, nossa, eu vou... Conversa com Deus, né? O seu dia a dia é um casamento, ela até falou isso na pregação, que a nossa vivência com o Senhor é um casamento. Então, assim como o marido, você pensa nele e conversa com ele o dia todo, e à noite você tem uma intimidade com ele, ela assemelhou isso, né? Ela fez essa analogia. Assim é com o Senhor. A gente também não pode esquecer do Senhor o dia inteiro. Ela até citou a palavra prostituição. Isso seria prostituição. Você esquece do Senhor o dia inteiro. Aí à noite você vai ter intimidade com ele, vai conversar com ele. Tá? Você esqueceu dele, você nem conversou com ele. Então ela falou que as duas coisas são importantes, porque é como se fosse um casamento saudável que você está tendo com o Senhor. Afinal, nós somos a noiva, né? Que Jesus vai vir buscar. Então, são vários, eu vou colocar aqui no link, na pauta, eu vou colocar aqui na pauta, tá? Tá tudo na pauta, mas eu vou falar um pouco para vocês. Então, fora esse, a fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades do dia a dia. A gente vê muito, né, nos personagens bíblicos, quando eles tinham fé, o que acontecia e quando eles não tinham. Então, isso a gente pode pegar de modelo de exemplo, né? A fé nos leva a perceber o amor de Cristo, a fé agrada a Deus, a fé faz a gente confiar e acreditar na palavra. E a gente sabe que a palavra está cheia de promessas para nós. Então, se nós não tivermos fé, como é que a gente vai acreditar, né? No que são essas possibilidades. A fé nos ajuda a alma a esperar em Deus uma situação. Então, a fé faz com que você passe um momento difícil, mas acreditando que vai acontecer, né? A fé sente doçura na vara de Deus, na correção de Deus, porque você acredita no amor dele. Então, quando ele te corrige, quando ele faz você ter um sofrimento momentâneo, você sabe que aquilo vai ser para o seu bem maior, né? A fé nos aproxima de Deus, mesmo quando estamos afastados dele. Então, aí seria no significado de crença, né? Como você crê em Deus, mesmo que você peque, porque é isso que nos afasta do Senhor, a fé vai te aproximar dele, né? A fé nos acredita como justiça, então a Bíblia fala que nós somos justificados pela fé, que seria a crença. Então, é claro que não existe, não vai existir. Fora Jesus, não existe ninguém perfeito. Paulo, que para mim é um grande exemplo de homem de Deus, deve ter tido seus momentos de carne. Ele mesmo escreveu isso, né? Em vários dos trechos das cartas, dos registros dele, ele disse isso, que a carne dele militava contra o que ele mesmo queria. Então, quer dizer que ele pecava. Mas o que ele nos disse? Que a nossa fé nos justifica, né? A nossa crença num Jesus que foi na cruz e morreu por nós, levando os nossos pecados. E é essa mesma fé que faz com que a gente erre cada vez menos. Então, quer dizer, hoje, por exemplo, à noite, quando eu for ao Senhor, o pecado que eu cometi durante o dia, eu já falei isso no estudo sobre oração, eu vou apresentar ao Senhor os meus pecados, para que Ele me perdoe, né? São aquelas 3 funções da oração, que é você glorificar o Senhor, essa é a função da oração, você glorificar o Senhor, você pedir perdão para o seu pecado, porque a gente é carne, a gente vive no mundo totalmente de carne, então a gente vai errar. Então, o pedir perdão durante a oração é algo que vai te aproximar mais ainda durante a oração do Senhor. E colocar as nossas petições ao Senhor. São esses 3, para quem não viu, né, no estudo sobre oração, são esses 3 ingredientes que estão no Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos ensinou. Não que ele queira dizer que a gente precisa
falar o Pai Nosso, sempre o Pai Nosso, sempre o Pai Nosso. Não, repetidas vezes, porque isso ia contradizer a própria Bíblia. O que ele quis dizer é que nossa oração precisa ter esses 3 ingredientes, que no Pai Nosso tem, né? No Pai Nosso ele glorifica a Deus, ele pede perdão pelos pecados e ele faz as petições, né, entregues durante a oração no altar do Senhor, tá? Então, então é isso. Eu esqueci o que eu estava falando. Então, por exemplo, quando você ora, né? Hoje eu pequei. Então, eu apresentei meus pecados, né? Durante a oração. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter fé de que Deus vai me ajudar para pecar cada vez menos. Esse é o objetivo da gente ter comunhão com Deus, né? A gente não pode pensar assim, à noite eu vou falar com o Senhor, então esse pecado aqui tá ótimo. Deus ele vai julgar tudo isso se você está cometendo por fraqueza na carne, né? Ou se você... Paulo fala sobre isso, eu não lembro agora em qual trecho de uma das cartas, mas ele fala isso, ele fala que a fé, e no Velho Testamento a gente viu isso também, Moisés falando, que a fé não, mas o pecado, quando ele é consciente e quando ele é arquitetado, ele vai ser julgado de uma forma diferente. Então a fé, ela nos auxilia a nos santificar, porque é isso que a gente está querendo. A gente está querendo chegar na estatura do varão perfeito, né? Hoje eu errei. Então eu vou pedir perdão para o Senhor. E durante a minha oração de hoje à noite, eu já vou falar, Senhor, me fortalece porque eu não erre amanhã, né? Eu não tenho um pecado que nem as pessoas... Os adolescentes estão falando muito do pecado de estimação, né? Que a gente não tem esse pecado de estimação, que a gente saiba que isso desagrada ao Senhor, porque Ele é santo, Ele não vai querer que a gente peque, sabendo que nós somos pecadores. Mas Ele quer o quê? Ele quer que a gente lute, né? Ele quer que a gente lute. Uma vez eu ouvi uma pregação de não lembro quem, mas eu lembro que ele falou assim, que antigamente o inimigo ele lutava muito para colocar pecado na vida do cristão. E hoje em dia ele não tem lutado tanto. Está bem mais fácil, né? Até porque alguns têm o pecado de estimação. Então a fé ela nos auxilia nisso também. Acreditar que a gente vai conseguir ir se santificando. Claro que isso não é para sua glória, é para um agrado ao Senhor. Você não vai chegar e falar na igreja, olha gente, eu sou santo, hein? Não é o objetivo, né? Esse já estaria, esse posicionamento já estaria contra, né, a humildade. E Deus resiste os soberbos. Bom, esse seria o outro tópico, tá? O próximo tópico que eu amei, gostei muito, fala sobre como conseguir, quem não tem fé, ou como aumentar a sua fé. Nossa fé pode ser como de um grão de mostarda. Mas é claro que a gente nunca pode se satisfazer com pouco. A gente se satisfaz com pouco em relação a qualquer coisa na vida, principalmente com coisas espirituais. Eu oro hoje, gente, eu tô orando muito, muito. Tô orando assim, orava, juro, 2 minutos, eu preciso falar, não, hoje eu vou orar bastante. Aí eu olhava no relógio e falava, gente, passou 2 minutos só. E não é o que está acontecendo. Eu tenho tido o mesmo momento com o Senhor, sabe? Às vezes, eu não falo. Às vezes, eu só tô ali, em comunhão com Ele. Aí eu lembro de mais alguém, eu falo. Então, eu tô ali, naquele momento com o Senhor, né? Então, a gente nunca pode estacionar, principalmente com as coisas espirituais. Então, algo assim que foi bacana é que eu vi esse estudo, né, que ele fala sobre 3 passos para você adquirir ou aumentar a sua fé. Então, o primeiro deles seria ouvir a palavra de Deus. Ouvir, ler, saber, conhecer a palavra de Deus. É ela que vai fazer com que você tenha fé.
Às vezes a gente está sem fé, né? Aí a gente vê a história, por exemplo, de Esther, uma história tão bonita, né? Que ela teve ali que ter fé, ela teve que ter fé. E ó que ela estava meio preocupada, meio apavorada ali com o rei Assuero, o que ia acontecer e tal. Mas ela precisou ter fé. E ela falou, vamos jejuar. Eu convoco vocês a jejuar 3 dias. Por quê? Porque ela queria ter essa certeza, né? Então a gente ouve as histórias da Bíblia e a gente vai adquirindo mais fé, né? A gente vai pegando todas as histórias de modelo, de referência, né? Faz com que a gente cresça na fé. É diferente de uma pessoa que não conhece a Bíblia. Ela vai pegar fé da onde, né? Bom, o segundo passo seria acreditar na palavra. Não adianta você ler a história de Esther e você não acreditar que ela existiu, que houve todo aquele problema em relação ao povo dela, que ela foi uma estrategista, ela teve fé de que ela ia falar com o rei, que aquela estratégia dela, por conta do clamor do povo dela, do jejum que o povo dela fez, iria dar certo. Então, se a gente não crê que isso aconteceu, que isso é verídico, a gente não vai sair do lugar. A gente não vai adquirir fé, né? A nossa fé vai ser sempre uma gelatina ali, não vai ser uma coisa firme. O terceiro passo seria colocar em prática. Então, por exemplo, você precisa ter mais fé. Você leu a história de Esther. Você viu que grande mulher de fé ela foi. Então, você tem uma situação que também precisa que você tenha fé porque além de fé e esperar, Esther precisou agir. E isso a gente pensa que não, mas a gente precisa de mais fé ainda. Porque quando você tem fé e fica parado, esperando no Senhor, é muito cômodo. Agora, você ter fé e ter que acreditar que aquele seu passo é a direção que Deus está te dando. Aí pronto, aí você precisa de mais fé ainda. Então, no caso de você ter uma situação como a de Esther, que você precisa de um posicionamento, você vai falar com alguém que tem um coração, não era duro, o coração de Assuero não era um coração duro, mas ele era um rei, né? E tinham todos aqueles protocolos de se vai falar com o rei, e enfim, e assim, ela ia fazer uma solicitação que o rei já havia dado como um decreto, que seria acabar com os judeus. Ela ia colocar isso. Então, seria um confronto com o rei. Não sei se vocês conhecem a história de Esther, mas assim, ia ser um confronto com o rei. E quem seria, né? Hoje a gente está numa democracia, né? Modo de dizer. Mas naquela época não era democracia. Você ia para a masmorra, você ia para a forca, né? Se você contradissesse o rei. E ela precisou, além de fé, de um passo. Ela precisou colocar em fé, ela precisou colocar em prática aquela fé, de acreditar que Deus estava dando um posicionamento, estava dando uma direção, e ela ia tomar aquela direção, e era a direção de Deus. Ela precisou colocar em prática. Então, o colocar em prática seria isso que Esther fez. Ela tomou um posicionamento, ela tinha que tomar um posicionamento, né? Então, ela precisou de fé o suficiente, ela buscou em jejum, ela buscou em, talvez, muitas orações com o Senhor, porque ela pediu 3 dias para se preparar, para tomar essa atitude com o rei Assuero, né? Então, na nossa vida, a gente às vezes vai precisar desse posicionamento. Talvez Deus esteja te incomodando para falar com alguém e você às vezes fica meio constrangido, né? Meu Deus do céu, estou preocupado, não sei como aquela pessoa vai me receber. Então, você precisa de fazer o que a Esther fez. Ela buscou, né? Ela provavelmente ela era muito estudiosa da palavra de Deus, né? O tio dela ensinava muito. Então, com certeza, ela meditou na palavra de Deus, né? Como a gente falou aqui.
ela acreditou na palavra e ela precisou colocar em prática, que foi o momento que ela chegou lá na presença do rei, né, que ela ia ter toda aquela estratégia, ela estava com a estratégia na cabeça, mas ela precisou ter aquele posicionamento de chegar ali, e a Bíblia diz que se ele não gostasse da presença dela, porque ele não tinha convocado, ele podia mandar matar. Então ela foi sem saber se ela voltaria viva ou não. Tanto é que uma das frases mais conhecidas de Esther foi essa. Ela ia se preparar, ela ia buscar todo o direcionamento de Deus, e aí ela disse, mas se perecer, pereci, porque eu fiz a vontade de Deus, né? Então, esses seriam os 3 passos para a gente ou adquirir, quem não tem, ou aumentar a nossa fé, né? O outro tópico seriam exemplos de pessoas de fé. Hebreus fala muito dessas pessoas. Ler sobre essas pessoas, conhecer sobre essas pessoas, faz com que a gente cresça na fé, né? Então, eu coloquei aqui no estudo, mas assim, vários que a gente pode pegar de exemplo, de modelo. Abel, que foi aquele que deu o sacrifício, né? Enoque, Noé, Abraão, que inclusive ele é chamado de pai da fé, porque ele creu num momento assim que ninguém seguia Jesus, ninguém seguia Deus, ninguém seguia Deus. E ele seguiu, ele é chamado pai da fé, ele acreditou, ele saiu do lugar que ele estava, né, da zona de conforto dele, e seguiu um Deus que hoje a gente conhece Deus, né? A gente já vê muitos testemunhos cada vez mais, né, nesse mundo globalizado, mas ele não conhecia, e ele seguiu, né? Sara foi uma mulher de fé, né? Adquiriu depois, mas foi uma mulher de fé. Isaac, Jacó, José, então tem vários. E o nosso maior exemplo, né? Que é Jesus, que seria o maior exemplo de fé. Jesus, né? Então ele é o maior exemplo de fé. Então, vamos pegar ele de modelo, né? A gente, quando a gente está resolvendo alguma coisa, por exemplo, entra numa empresa ou trabalha numa escola, eu, na minha carreira de 20, agora eu tenho acho que 22 anos de escola, eu já peguei várias pessoas de modelo. Professoras que tinham um posicionamento, né, dentro da sala de aula, que tinham estratégias, eu pego de modelo. Então, quando a gente está falando de fé, que é o que vai ajudar, inclusive, na nossa vida secular, pegue de modelo, né? E são vários os exemplos. Tá aí no link, tá? Eu já deixei no link. Bom, e o último, né? E o último tópico, e o mais polêmico de todos, é a fé e a ciência. Então, o que eu vi? Eu vi que a fé, ela atesta, sim, a presença de fé. Inclusive, pelos estudos que eu fiz, muitos médicos, quando eles se deparam com um paciente que vai passar por uma situação, né, complicada diante de um tratamento médico, eles já perguntam, você tem fé? Fé naquele sentido que a gente já falou, de crença. Você acredita em algo, numa força? Tem gente que acredita, né, numa força e tal. Eles já encaminham essa pessoa porque eles veem que a fé faz com que o tratamento ele surta mais efeitos, ele tenha mais efeitos. Em 2004, está na pauta, depois vocês veem, um médico chamado Jim Hammer, ele é um geneticista, ele revelou que ele descobriu o gene de Deus, que seria, né, alguma coisa, né, um conjunto de genes que juntos geram substâncias químicas que favorecem você acreditar, passar uma situação difícil. Então, a ciência já comprovou que existe, né, esse benefício em ter fé. Aí vai falando várias coisas, a OMS e tudo. Só que o que
mais me chamou a atenção nesse tópico do estudo sobre fé? Bom, existe, né, como eu falei, esses dois sinônimos de fé, que seria a crença, né, de você ter uma religião e você acreditar em algo. O acreditar em algo vai muito além de você ficar com esse pensamento. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer e acontece. Vai muito além disso, porque existe alguém que direciona essa sua fé, né? Claro que a pessoa que seria Deus mesmo, não a força, mas Deus soberano, ele tem o poder de te dar aquela situação favorável que você precisa. E quando você ora, você está demonstrando fé, você está demonstrando fé nele. Isso agrada a ele. A vida é um ensinamento, né? A gente está aqui de passagem, mas a gente não, a gente está a todo momento demonstrando ao Senhor as qualidades que a gente vai adquirindo. A gente está passando por provas, assim como uma escola. Então, Deus é o único que ele pode dizer sim ou não. É ele. É ele que pode dizer sim ou não. Então, a gente tem que ter a consciência de que essas coisas que acontecem, que as pessoas acreditam em pensamento positivo, em operações espirituais, elas não estão de acordo com a palavra de Deus. Se nós queremos ser pessoas obedientes ao Senhor, a gente tem fé sim de orar, de solicitar ao Senhor. É como se a gente estivesse solicitando. Você acredita que ele vai dar, mas só se estiver na vontade dele. É isso que a gente precisa diferenciar. Então, tem algumas coisas que eu, inclusive, anotei aqui sobre fé e pensamento positivo. Então, a diferença seria basicamente essa. Quando você crê em Deus, você vai solicitar algo, vai apresentar algo para o Senhor e vai crer que, se tiver na vontade dele, ele vai te entregar. Então, você faz assim com a mão, né? E aguarda, tentando entender nesse processo se há um alinhamento entre a vontade de Deus e a sua, para você receber aquilo que você quer que seja colocado na tua mão. Isso seria a fé saudável, a fé cristã. A fé do pensamento positivo, ela tem muito a ver, para quem não conhece esse movimento, eu vou falar um pouco. Um movimento que se chama O Segredo, né? Ele é um movimento que ele se baseia em dizer que se você existe um pensamento chamado lei da atratividade. Então, se você tem um pensamento bom, você vai atrair coisas boas. Independente de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Você tem pensamentos bons, você vai atrair coisas boas, né? Então, se você quer determinada coisa, você vai pensar que você vai conseguir aquela coisa. Você vai bater numa tecla, né, na sua mente, que também está conectada com o universo, e aquilo vai acontecer. Porque você bateu na tecla, né? Nós cristãos não acreditamos nisso. A gente acredita que, se for da vontade de Deus, ele vai colocar na tua mão. E a sua fé, ela só precisa estender a mão para receber. Pensamento positivo, não. Que está muito baseado nessa lei da afetividade, é você colocar a mão e aquilo vai vindo. Não tem ninguém que coloca. Aquilo vai sendo atraído. O universo, ele vai te mandando aquilo. Ele vai trazendo aquilo para a tua mão. É dessa maneira, tá? E não só isso, não só a coisa que você pediu, mas tudo. E se você tiver um pensamento negativo, também vai grudar em você aquelas coisas ruins.
pensamento positivo, não. Ele acredita que você atrai, você é um imã. Então, eles vão, no filme, tem um livro também sobre esse movimento. Ele vai fazendo com que você mude o seu, como se fosse o seu polo, né? Você vai mudando o seu polo. E aí, quando você muda o seu polo, você vai atraindo coisas boas. Não importa. Não importa uma outra pessoa se quer ou não quer isso para você. Entendeu? Você vai atrair coisas boas. Não existe nada que esteja no meio dessa atração. Você tem pensamentos bons, você vai atrair tudo de melhor na sua vida. Surpresas boas, tudo de bom. E se você tiver pensamentos ruins, não tem nada a ver com outra pessoa. Ela não vai te consolar nada disso. Você vai atrair coisas ruins. Então, a lei da atratividade, que é baseada, né, o livro O Segredo, ela vai falar isso. Ela vai falar sobre isso, sobre essa lei da atração. Agora eu vou falar por que eu acredito que essa lei não tem base bíblica. E se não tem base bíblica, para mim não serve. Ah, mas funcionou. Dani, tem uma amiga minha que faz essa lei da atratividade, já viu o filme O Segredo, já leu o livro e tudo na vida dela tem dado certo. Amém. Eu vou acreditar em Deus, na Bíblia e no caminho que Deus me fala que as coisas têm que vir para minha mão. Então, uma história só para ilustrar, né, esse tema, esse tópico, né, do tema fé, está no comecinho de Deuteronômio, que inclusive eu já comecei, né, a estudar, então me veio muito essa lei de você acreditar, de você acreditar em você, de você, enfim. Bom, aqueles 12 espias, essa história também está em Números. Aqui em Deuteronômio, Moisés vai relembrando algumas histórias. Aqueles 12 espias, eles foram enviados para a Terra Prometida para averiguar a situação para poder conquistá-la. Quando eles voltam com bastante falta de fé. Eles voltam acreditando que os donos, né, os que estavam na terra, donos não, mas os que estavam na terra eram muito grandes, eram muito poderosos, que eles não iam conseguir. Faltou fé, não neles, faltou fé no Senhor, porque o Senhor já falou, não importa o que vocês são, eu vou dar vitória. Deus já tinha falado isso para eles. Então faltou fé em Deus. E o que acontece? Eles contaminaram ali, né, os israelitas, e os israelitas também ficaram com medo e resolveram não ir. E Deus ficou muito irado, porque, por isso que eu falo, a fé agrada ao Senhor, mas a falta de fé também desagrada ao Senhor. E Deus, ele ficou tão irado que ele disse primeiro ele disse que todo mundo ia morrer, acabou, não ia mais dar nada para eles. A terra que manava leite e mel já era. Mas aí Moisés intercedeu, foi uma história bastante bonita sobre intercessão, falou para o Senhor, falou, Senhor, a gente saiu do Egito, o que os egípcios vão falar, né? Se a gente morrer todo mundo no deserto e a gente não conquistar a terra prometida. E aí Deus foi movido pela intercessão de Moisés, e aí ele falou, tudo bem, mas essa geração não entra. Eles vão todos morrer, eles que não acreditaram no meu poder, vão morrer no deserto. A próxima geração, as crianças que nascerem, elas sim herdarão a terra prometida, porque a gente sabe que é isso que aconteceu, né? Mas, o que eu quero falar sobre pensamento positivo? Quando esses 12 espias e as pessoas que estavam com falta de fé ali na conquista ouviram esse decreto de Deus de que eles não iam entrar na terra prometida, eles foram pedir perdão. Não, Senhor, me perdoa. E Deus não perdoou. Deus falou não. Eles falaram, não, agora a gente vai. Eu tenho fé. Mas eles não. Aí Deus falou, não vão. Porque se vocês forem, vocês vão morrer lá.
Eu não tô nesse negócio. E aí, olha, eles acreditaram muito neles. Eles falaram, não, a gente vai dar certo. Eles acreditaram nele. Deus já tinha falado, não vai, eu não vou dar vitória. Olha como eles, por isso que eles mereceram, né? A finalização de não entrar na Terra Prometida. E aí eles pegaram as armas. Olha o pensamento deles, estava tão positivo e estava tão certo, né? Crendo neles, que eles pegaram uma arma, eles foram atrás dos, não lembro se eram moabitas, mas eles foram lá, tentaram conquistar, proibidos por Deus, porque Deus falou, não vou, acabou, não vai. E eles morreram. Aqueles que foram morreram. Então, se houvesse mesmo um pensamento positivo, eles teriam conquistado. Porque eles estavam ali, ó, eles não criam em Deus, mas eles criam neles. Tanto é a ponto que eles confrontaram Deus. Não, a gente vai conquistar sim. Não que eles vão morrer no deserto, porque eles tinham visto tanto coisas ruins lá de que trouxeram uma certa descrença para eles, de medo, mas eles também não viram muita coisa boa, viram realmente que manava leite e mel. A Bíblia fala que 2 homens precisaram carregar um cacho de uva daquela terra que Deus havia prometido para eles. Mas eles tinham que vencer os inimigos. E Deus falou, eu vou fazer. Como fez, né? 40 anos, 40 anos depois. Então, quer dizer, a falta de fé desagrada ao Senhor. E não adianta você ter fé em você. Não é em você. O pensamento positivo, a lei da atração, né, esse movimento o segredo, ela fala sobre fé em você. Você atrai coisas boas. Eles, inclusive, no filme, eles vão falando na prática como você escreve uma carta, eles vão falando na prática como você vai fazer para você adquirir esse posicionamento para atrair coisas boas. Mas a Bíblia fala o quê? Esqueça isso. Ou é Deus que quer te entregar na tua mão, ou não é bíblico. Não é bíblico. Você está com heresia. E é o que a gente menos quer. Por isso que eu faço esse estudo, para que a gente não entre em heresia. Tanto é que o meu estudo é mais base bíblica. Eu tenho me posicionado de não falar muito de religião evangélica, né? Mas de base bíblica. Então, a base bíblica fala isso, tá? Então, esse foi o estudo de fé, que a gente tenha muita fé, que a gente queira muita fé, para acreditar que Deus vai colocar na nossa mão. Mas não que a nossa mão vai atrair nada. Não existe isso. Tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Semana que vem eu vou falar sobre Deuteronômio, que eu já comecei o estudo, tá? E eu tenho orado muito, tá? Por esse processo, pelas pessoas que iriam assistir ou vão assistir ou já assistiram. Eu tenho orado muito. Às vezes eu não oro aqui para não ficar muito longo o vídeo. Mas eu tenho orado muito. E Deus abençoe muito, muito, muito a nossa vida. Amém.